Oi, gente, como é que tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Pelo menos pra mim, ele é muito legal. E eu espero, do fundo do meu coração, que ele se torne legal pra vocês também, tá? É um hábito que, se o mundo tivesse, a gente não ia estar como a gente tá hoje. A gente ia estar bem melhor, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a leitura, tá? Ah, professor, mas eu não gosto de ler, ler é chato, não sei o quê. Não. Você não gosta de ler porque você não criou o hábito de ler. Ler não é nem um pouquinho chato, tá? Ler te leva para mundos que você não conhece, tá? Te leva para mundos que você jamais ia ver. Por exemplo, se sair um filme no cinema, por exemplo, quando saiu O Senhor dos Anéis, não é da época de vocês, mas saiu O Senhor dos Anéis e foram 3 filmes extremamente grandes, bonitos, emocionantes. É legal lá e ver o filme? Nossa, o filme é muito bom. Assistam, tá? É indicado pra vocês, tá bom? Não, a faixa etária de idade autoriza, tá? São 3 filmes de 3 horas cada um, tá? É um filme longo, pode cansar, tá bom? Mas é um mundo, personagens extremamente cativantes, certo? Se passa na Terra-média, tem arqueiros, tem guerreiros, tem hobbits, tem... Nossa, tem muita coisa, tá bom? Tem elfos. Só que olha só, o filme me deu vários e vários detalhes, certo? Só que para eles fazerem o filme, teve o livro antes, tá? Teve o livro, certo? E se no filme tem detalhes, no livro vocês nem imaginam. No livro tem muitos, muitos, muitos mais detalhes, tá bom? Então é muito bom ler, tá? Mesmo se vocês começarem com livros pequenos, que não tenham muito conteúdo, não precisa ser como professor. Por exemplo, agora eu tô lendo um livro, aconteceu uma coisa muito chata na nossa história, que foi a Segunda Guerra Mundial, certo? Foi legal? Não foi, mas aconteceu. E aí, pra gente aprender, pra gente saber o que aconteceu naquela época, a gente lê. Eu, por exemplo, tô lendo uma coletânea, que é essa aqui. São 3 livros, o segundo livro tá dentro do meu carro, e eu não pude descer lá para pegar. Tá, eu tô terminando o primeiro livro, depois tem esses 2 aqui, sobre a Segunda Guerra Mundial. Nossa, professor, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa ruim que aconteceu. Por que a gente não apaga da história? Pra gente não repetir esse erro. Tá? Pra gente não entrar em guerra de novo, em guerra novamente, né? Porque imagina, se ninguém soubesse o que aconteceu aqui, poderiam vir outras pessoas com os mesmos pensamentos e fazer a mesma coisa. Certo? Mas já que isso aqui está sendo exposto e que, graças a Deus, a grande maioria das pessoas sabe que o que aconteceu aqui foi uma coisa extremamente errada, para uma pessoa chegar e trazer essas ideias, apesar disso acontecer em pequenas proporções, né, e tomara que não se leve a proporções maiores, para isso acontecer aqui de novo, ele vai ter que passar por cima de muita gente, certo? Então isso aqui fez a gente aprender, tá bom? É um erro que aconteceu na nossa história, é um erro. Mas eu estou aprendendo aqui a como não errar novamente, certo? Tem coisas muito feias que está escrito aqui, que aconteceu no passado? Tem. Mas eu estou aprendendo sobre aquilo que aconteceu no mundo, certo? Eu estou ganhando o quê? Conhecimento. Sabe como você gera conhecimento? Tem várias maneiras, né? Você pode pegar vídeos na internet para ficar assistindo, você vai gerar um tipo de conhecimento. Mas o que você está fazendo? Você só está adquirindo conhecimento daquela pessoa. O professor, por exemplo, eu falo que o professor, ele é a manivela inicial do conhecimento, tá? Ele vai começar a gerar aquela manivelazinha ali no aluno para ele engatilhar aí. Tanto é que na faculdade, o professor te explica a matéria na faculdade. Mas você aprende fazendo, sabe o quê? Lendo. Certo? Você aprende lendo. Tá? O professor vai chegar ali, por exemplo, o professor aqui, além de pedagogia, ele fez fisioterapia, certo? E o professor chegava lá e explicava cinesiologia, por exemplo, é uma matéria de fisioterapia. Ele explicava cinesiologia, esse músculo se liga a esse músculo fazia esse movimento. Tá certo, ele explicava lá, só que ele dava um apanhado por cima. E sabe o que ele fazia? Ele passava apostila de 300, 400 páginas pra gente ler. E a gente lia, porque era legal saber. Sabe? Quando você está dentro daquele conteúdo, é legal, certo? E olha só, agora eu falei aqui só para a gente adquirir conhecimento, que nossa, é muito bom, tá? Ler para adquirir conhecimento é maravilhoso. Por exemplo, você está com dúvida, vamos supor que vocês são entusiastas de tecnologia, né? Geralmente o pessoal na idade de vocês gosta bastante de celular, de computador, vocês são entusiastas da tecnologia.
E aí vocês querem aprender como se programa um aplicativo para celular. Vocês querem montar um aplicativo que transmita animações, desenhos. Só que você não sabe fazer nada. Você quer fazer, mas você não sabe fazer. E você pede sua mãe e seu pai para pagar alguém para te dar aula, para te ensinar. Só que seu pai e sua mãe não têm dinheiro. Seu pai e sua mãe têm dinheiro para te comprar um livro que ensina tudo sobre isso. Tá? Eu te garanto que se você for focado, você se empenhar e ler, e não ler só uma vez, ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai conseguir programar um aplicativo. Porque você vai aprender. Você está lendo e aquele conteúdo está entrando na sua cabeça. Certo? Então, olha aí, você adquiriu um conhecimento novo. Só que a leitura também é um hábito até mesmo para a nossa diversão. Eu, por exemplo, falei que eu li Senhor dos Anéis, né? Eu li Senhor dos Anéis, eu li Harry Potter, eu li Maze Runner, deixa eu ver uma história famosa mais que eu li aqui que vocês devem conhecer. Eu li Anel dos Nibelungos, certo? Esses filmes de super-heróis que a gente está tendo aí, né? Thor, Hulk, Iron Man, né? O Homem de Ferro, Deadpool, todos esses filmes. Antes deles ir para a tela de cinema, eles eram quadrinhos. Quadrinhos nada mais é que um livro. Um livro com proporções menores? É, mas sim. Aí você fala assim, então vou começar a ler quadrinho. Aí o pai e a mãe falam assim, não, mas isso aí nem é livro, você tem que ler livro. Às vezes o quadrinho é uma porta de entrada para o livro, certo? Você começa a ler quadrinho, mas olha só, existia um filme dos super-heróis chamado A Guerra Civil, certo? E o que aconteceu? Os heróis entraram em divergências e acabaram criando dois grupos se enfrentando por causa que eles tinham as ideias divergentes, né? O grupo do Capitão América e o grupo do Homem de Ferro, certo? Tá lá, os dois grupos. Tem um quadrinho sobre essa história? Tem, mas tem um livro. E o livro tem muito mais história do que o quadrinho e do que o filme. Então, se você assistiu o filme, gostou, nossa, foi muito legal ver os super-heróis se enfrentando e cada um apontando o seu ponto de vista, eu concordei com tal e tal personagem, né? Nossa, eu queria saber que tal personagem ele apareceu tão pouco. Vai lá no livro. No livro você vai ver muito mais sobre aquele personagem, você vai saber a história de cor. Quando você for conversar com alguém sobre o filme, ou gravar um vídeo para a internet, qualquer coisa, você vai saber falar com propriedade sobre aquele filme. Certo? Então a leitura, você não consegue encontrar na leitura. Eu desafio vocês, se vocês encontrarem um ponto negativo na leitura, me manda pelo WhatsApp. Eu dou um ponto para cada ponto negativo na leitura que você encontrar. Um ponto, não é meio ponto, não é 0,3, nada. Eu dou um ponto negativo para cada defeito na leitura que você encontrar. E defeito, quando eu falo, é no que a leitura gera. Por exemplo, se você não gostou da história, beleza, tudo bem, eu li um livro e não gostei da história. Você tem esse direito, mas isso não é um ponto negativo. Às vezes você não gosta da história, mas outra pessoa gosta, certo? E para a gente exercitar isso, eu ia ler junto com vocês um texto no nosso livro, um senhor texto de 3, 4 páginas, se eu não me engano, tá? Eu já vou pegar o roteiro aqui e a gente vai ver, tá bom? Só que eu não vou ler junto com vocês. Por quê? Porque se eu tô vendo que se eu ler aqui, muitos de vocês não vão ler, tá? O professor leu, eu já sei o que está escrito e não vou responder pelos que o professor leu. Não, você vai pegar o livro aí na sua casa e vai ler, tá bom? Então vamos lá, ó, no livro de português, na página... Cadê meu livro de português? Tá aqui. Na página 32, olha só. Ler para entender o mundo. Olha só, vai lá na 32, 33, 34, 35, certo? O texto são todas essas páginas aí, até a página 35. E olha só, que legal o que ele já me fala no título dessa página. Ler para entender o mundo. A gente não tem livros, o livro de português, o livro de matemática, o livro de ciências, certo? E esses livros não ajudam a gente a entender aquilo que a gente está estudando, aquilo que acontece no mundo. Então olha aí a leitura te ajudando. Não foi graças à leitura que a gente aprendeu como funciona uma célula. Teve uma pessoa que estudou. Imagina se essa pessoa não soubesse ler e escrever. Ela foi lá, estudou, viu como funcionava a célula, viu todas as partes de uma célula e pensou o seguinte: nossa, eu vou pôr isso aqui num livro para as outras pessoas saberem como funciona. Certo? Aí ele foi lá e colocou o funcionamento da célula no livro. Agora imagine se ele não tivesse feito isso, se a leitura e o livro não existisse, a gente não lesse e a gente não escrevesse. Todo mundo que
fosse estudar sobre uma célula, tinha que pegar uma célula, abrir a célula, ver como ela funciona, fazer todo o estudo. Olha só, isso ia demorar anos para ele aprender como funciona uma célula. Mas olha só, uma pessoa escreveu um livro. Então, aquele estudo que ela fez, que demorou anos para ela mostrar para a gente como funciona uma célula, como ela é organizada, o que, que ela faz, você aprende em um dia lendo um livro. Olha aí, a leitura não é muito importante? Então, vamos lá, ó. Ler para entender o mundo, tá? A primeira coisa lá, vamos ler esses pontinhos que tem aí embaixo, tá certo? Olha só. A leitura nos ajuda a compreender o mundo. Então, a gente já descobriu isso aqui, é compreender o mundo. Como funciona tal coisa, aquilo faz o quê, certo? Se eu ler, eu vou compreender, tá bom? Por exemplo, eu quero aprender sobre o clima. A gente não está estudando sobre o clima em geografia, tá? Mas eu quero aprender especificamente sobre o clima do Polo Norte. Por que lá é tão frio? Por que acontece aquilo lá? Pega um livro, pesquisa aí no Google, livros sobre climas do Polo Norte. Vai ter um livro que vai te explicar por que o clima no Polo Norte é daquele jeito. E aí, quando alguém for conversar com vocês, nossa, no Polo Norte é tão frio, né? Será por quê? Você vai falar assim, não, no Polo Norte é tão frio por causa disso, 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 acontece isso, faz aquilo, as pessoas que moram lá são assim, os trabalhos de lá são esses. Você vai saber falar, certo? Você vai falar com propriedade. Isso é muito legal, tá? Ou até mesmo, como eu falei, como livro de histórias. Nossa, eu vi um filme que meu pai falou que é legal, que é Senhor dos Anéis. Eu assisti o primeiro filme com ele, são 3 filmes. Mas antes de ver os outros filmes, eu queria ler o livro. Será que eu consigo? Consegue? Consegue sim. É um livro bem legal, tá bom? Existem livros que a leitura é mais pesada. Eu não falo mais pesada em questão da história, por exemplo, são história adulta. Não disso. Mas às vezes o jeito que a pessoa escreve, o autor escreve, são para leitores mais experientes, tá? Às vezes ele usa uma linguagem mais formal, certo? Que é uma linguagem, ele usa palavras que não são tão usuais, palavras que vocês não conhecem. Então esse tipo de livro, vocês vão conseguir ler quando? Quando vocês começarem a adquirir conhecimento. Por exemplo, existe um escritor inglês, existia, né? Porque infelizmente ele faleceu, chamado Douglas Adams. E ele escreveu O Dia do Mochileiro da Galáxia, certo? Inclusive tem um dia, para quem gosta aí de internet, está na internet, chamado o Dia do Orgulho Nerd. Esse Dia do Orgulho Nerd é retirado desse livro, do Guia do Mochileiro da Galáxia. O que esses caras escrevem? Ele escreve a história sobre um rapaz que morava na Terra, que ele não sabia o que existia no universo inteiro, certo? O universo tinha várias outras raças, tinha alienígenas, tinha naves espaciais, então o universo era muito maior do que a gente tem aqui, certo? Na história que ele criou. E aí, um amigo dele, que ele não sabia que conhecia tudo isso, vem, pega ele, porque vão destruir a Terra, e eles saem viajando pelo universo, tá bom? Só é um livro bem legal de ler, bem engraçado. Só que ele é um livro para pessoas com mais experiência de leitura, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Por quê? Porque ele usa termos e dinâmicas que são de raciocínio mais pesado, um pouquinho, tá? Então, quem vai ler esse livro? Quem já tem um costume de leitura. Sabe, quem leu O Senhor dos Anéis, quem leu Harry Potter, quem leu Desventuras em Série. Ó, Desventuras em Série é um livro muito legal para vocês lerem, né? Tem a série na Netflix, quem quiser começar a ver, certo? São 3 irmãos que acabam perdendo os pais, ficam órfãos, tá? Mas nada pesado demais, e vão vivendo aventuras ali durante toda a história, certo? E aí na série da Netflix mostra muita coisa, mostra, mas no livro mostra muito mais, tá? Então vamos continuar lá. Olha só, o primeiro quadradinho, você já parou para pensar quantas coisas aprende enquanto lê? Olha aí, eu não falei que a gente aprende muita coisa enquanto a gente lê, né? A gente não aprendeu, a maioria das coisas que a gente aprendeu até agora, a gente não utilizou o livro. Olha aí, tá? As histórias inventadas pelos escritores podem ensinar sobre o mundo real? Podem. Às vezes, ele está escrevendo sobre uma fábula, certo? Fábula é o quê? Uma história onde os animais, objetos ou qualquer coisa tem fala, certo? Isso é uma fábula. Mas, às vezes, ele usa um animal só para retratar as pessoas, certo? Por exemplo, ele usa um coelho para demonstrar como uma pessoa, no dia a dia, ela tem muita pressa, ela é agitada. Ela utiliza uma tartaruga para mostrar como uma pessoa é lenta e às vezes ela tem que se armar mais, certo? Tá bom? Então olha só, às vezes ele está falando sobre fábulas, mas ele está usando aquilo para mostrar coisas na nossa vida real, certo?
Então é isso que acontece, tá? Então sim, mesmo se a leitura for de fantasia, a gente pode tirar muitas lições na nossa vida real. Existem livros que isso não acontece? Existe, né? Existem livros de todo tipo. Existem livros que simplesmente está contando uma história onde tartarugas são ninjas e lutam contra o mal. Não quer ensinar mais nada. Pronto, acabou, é isso que acontece. Mas às vezes, em uma dessas histórias escritas dessas tartarugas ninjas, ele quer mostrar a humildade, a honra, o respeito. Então isso eu posso levar para o meu mundo real, tá bom? Vamos continuar lá. O último quadradinho. Ler pode formar pessoas capazes de mudar o mundo? Pode, não pode? Eu acabei de falar que a pessoa que estudou sobre a célula escreveu o livro e graças a ela a gente aprende sobre célula muito mais rápido que se a gente fosse pegar uma célula, abrir uma célula, ver uma célula que isso ia levar anos. Então ela escreveu um livro e eu levo isso um dia. Então a pessoa que lê, ela pode mudar o mundo. Sim, tá? Leitura é conhecimento, tá bom? Se todo mundo desde pequeno tivesse o hábito de ler, mas ler mesmo, acordar de manhã, pegar um livro e só parar de ler ele, por exemplo, na hora do almoço, a gente não ia precisar de escola. Tá? Porque o conhecimento a gente mesmo ia gerar. Certo? A escola é importante? Sim, ela é importante. Mas eu garanto que ia ser muito mais fácil para o mundo se todo mundo lesse. Se todo mundo tivesse o hábito da leitura. Por exemplo, lá na escola, a biblioteca está aberta para vocês, até mesmo essa quarentena. Se vocês quiserem pegar um livro, é só me mandar uma mensagem. A gente vai marcar uma hora e um dia, você vai lá e pega o livro. Pode ser um livro pequeno? Pode. Começa num livro menor agora. No futuro você vai aumentando e pega livros maiores, de 300, 400 páginas. Tá bom? Mas tenha o hábito de ler. Ler é muito legal. Tá? Então tá lá, ó. E aí, vai começar já a atividade. O texto em si já é a atividade número 1. Tá? Olha lá. No Brasil e no mundo, muitas pessoas estão lutando contra um futuro melhor. Isabel e seus colegas de sala de aula, personagens do texto a seguir, discutem sobre o passado e o objetivo de transformar os pais. Leia com atenção. Então, olha só, por exemplo, vocês agora estão começando a pegar o hábito de ler mesmo agora, certo? E aí, como a gente está começando agora, a gente ainda junta algumas palavrinhas, junta algumas letrinhas, algumas palavras a gente ainda fica engasgado. O que é que vocês fazem para essas palavras não serem engasgadas? Para vocês lerem, por exemplo, como igual o professor leu aqui, ó, pegando as vírgulas, os pontos, os acentos e ler tudo bonitinho, rapidão, lendo. Ah, professor, mas eu vou pegar o meu livro de ciências e vou ficar lendo. Já que você não quer ficar lendo o seu livro de ciências, que seria bom para você estudar, pesquisa um livro legal. Né? Tem muitos canais de YouTube que ficam indicando livro para crianças, para adultos, né? É só vocês encontrarem. Aí na hora que você gostar de um livro, vai lá, pede o papai, pede a mamãe. Eu garanto que eles vão achar excelente se vocês pedirem um livro. Em vez de vocês pedirem um jogo de videogame, um celular, se vocês pedirem um livro, vocês vão estar dando uma felicidade muito grande para eles. Tá? Então, praticar a leitura é o que vai fazer a sua leitura ficar bonita, certo? Por exemplo, eu vou ler o primeiro parágrafo do texto aqui, tá? Mas quem vai ler são vocês, tá bom? E olha só, como que eu vou saber que vocês leram ou não esse texto? Porque eu vou ver as perguntas respondidas, tá? Por exemplo, se a pergunta estiver falando de uma coisa sobre o texto e você não leu o texto, você não vai conseguir responder, garanto. Olha só, o primeiro parágrafo. Uma aula especial. Isabel... Eu mostrei à turma o retrato de uma bisavó e todo mundo começou a trazer retrato dos bisavós também. Então resolvemos fazer uma pesquisa sobre o tempo em que eles viveram. Vamos passar algumas semanas estudando esse tempo. O final do século passado, o começo deste, o que é que você acha? Né? Aí o texto vai começar a se decorrer. Aí vocês vão ler todo o restante do texto até a página 35. Certo? E deixa eu ver quais atividades que eu separei pra gente fazer. Se são todas ou se são só algumas. Dia 14, 36 e 37. Tá? Então, olha só, vai até a questão número 6. Tá? Aí vai começar na 2, vocês vão fazer esse caça-palavras que tá aí na página 36. Vão responder o número 3. Que menino mais esquisito. Será que ele nunca ouviu falar que homem não chora? Por que ele tá afirmando isso? Com certeza lá no texto tá explicando o porquê que esse pedaço tá aqui, né? E aí vocês vão responder até a número 6, tá? E aí eu li esse texto aqui, tá bom, li o texto e respondi aqui as perguntas, vou parar de ler. Não para não. Escolhe um livro, vai ler. Nesse tempo de quarentena a gente tá com muito tempo, né? Vamos fazer a leitura. Então tá bom, pessoal. Hoje é isso. Até a próxima aula e boa leitura.